Bom, boa noite. Então, nós vamos iniciar mais um estudo do Evangelho de Mateus, do livro de Mateus, estudo minucioso, detalhado, pormenorizado, que a gente tem realizado já há alguns bons anos, né? Nós estamos no capítulo 15, especificamente na passagem que Jesus é confrontado, né, abordado por um grupo de fariseus e de escribas. Eu gosto sempre de retornar um pouquinho, né, nas reuniões anteriores, para a gente não perder o fio da meada. Como eu comentei a semana passada, embora a gente estude de forma fragmentada os versículos, ao ler a passagem completa, né, a perícopa completa, a gente percebe que existe ali um eixo temático, existe ali um tópico, né, central atravessando todos os versículos. Com essa passagem não é diferente. Então a gente inicia ela com um encontro com os fariseus e os escribas, representando a superficialidade, o artificialismo, o convencionalismo humano, né? Em seguida inicia então o diálogo de Jesus com esses escribas e fariseus que censuravam os discípulos, cobravam dos discípulos e de Jesus uma prática exterior, uma prática litúrgica, né? Uma prática ritualística que era comum no judaísmo da época, que era a ablução das mãos antes da refeição. Uma espécie de purificação pelas águas que acontecia, né? Um gesto exterior de fé, né? Desprovido de sentido, de significação, e que, portanto, não sensibilizavam nem Jesus nem os discípulos, que, sendo autênticos, né? Sendo extremamente autênticos, não se sentiam confortáveis em fazer aquilo por pura convenção, né? E aí surge a censura. E com a censura, Jesus encontra uma oportunidade de problematizar uma série de coisas sobre a sociedade da época, mas que, de certa forma, chega aos nossos dias. Diz muito sobre a nossa sociedade atual. Então, esses fariseus e esses escribas representam o que há de mais convencional, né? São convenções, são artificialismos, são criações humanas, portanto, não são obra de Deus, e se não são obra de Deus, estão fadadas a acabar. Tudo que não é de Deus acaba. Tudo que não é de Deus acaba. É perecível, é passageiro, né? E Jesus problematiza isso com eles. Ora, vocês estão censurando, estão dizendo que meus discípulos são transgressores, mas se eles transgridem uma regra convencionada, criada por homens, imperfeitas, tanto quanto os homens que as criaram. Agora, vocês estão transgredindo alguma coisa santa, alguma coisa que não deveria ser transgredido, que é a lei de Deus. Né? E aí a gente chega no versículo de hoje, quando, né, e aqui a coisa começa a ficar bem profunda, né? Jesus questiona eles dizendo assim, nós estamos no versículo 5 do capítulo 15 de Mateus. Vós, porém, dizeis, quem disser ao pai ou à mãe é oferenda, o que de mim te seria útil? Então, só para a gente lembrar, antes de repetir o versículo, para fixar ele, né? Na semana anterior, Jesus fala para eles, olha, existe um mandamento maior, que é honrar a teu pai e tua mãe. No caso específico daquele contexto, respeitar as tradições de espiritualidade profunda que remontavam a Abraão, a espiritualidade proposta e vivida por Abraão. E Jesus estava dizendo para eles, vocês estão desrespeitando isso. Por outro lado, estão honrando o que há de pior na hereditariedade israelita. Quer dizer, você despreza o que há de nobre nas tradições do povo e dá continuidade, conserva, daí o termo conservadorismo, né? Conserva os vícios, as manifestações mesquinhas
que você aprendeu com os mais velhos, né? Ou seja, deveria ser o inverso, né? E aí hoje, Jesus fala assim, ó, vocês costumam dizer diferente, né? Vós dizeis, né? Quem disser ao pai ou à mãe, oferenda o que de mim te seria útil. Vamos explicar o geralzão desse versículo para depois a gente restringir na palavra central. Basicamente, Jesus está dizendo, ó, vocês costumam a lidar com esse mandamento, honrar teu pai e tua mãe, de uma maneira também superficial, mesquinha, convencional. Vocês acham que honrar as tradições de espiritualidade do povo de Israel, vocês acreditam que manifestar a adoração e respeito por Deus é cumprir com as suas obrigações no templo? A oferenda aqui, que é a palavrinha que nós vamos destacar para estudar hoje, né, poderia ser traduzida e substituída por holocausto, que era a expressão da época, né? Então vamos explicar o que era o altar do holocausto. Na frente do templo, né? Na parte, lógico, que permitiu o acesso dos varões, né, dos homens de Israel, você tinha um altar. Nesse altar havia uma grelha gigante, enorme, né? E ali era queimado o cordeiro sacrificado. Então você, na entrada do templo, já comprava ali um cordeiro e oferecia ele. Primeiro ele era sangrado, esfolado, tirava a pele dele, né? E depois ele era esquartejado e queimado ali. Fazer um churrasco ali. O tal do altar do holocausto é uma churrasqueira, viu, Júnior? Para trocar em miúdos. Tem toda uma explicação sobre o sentido litúrgico por detrás da manifestação cerimonial. Quem quiser, tiver interesse, né, a gente pode até colocar no link da descrição depois, o Haroldo Dutra, lá na série Levítico, lá no Instituto Ser, né, ele faz uma série de estudos sobre o livro Levítico, onde é explicado isso, e ele analisa o sentido didático por detrás de cada gesto desse ritual de oferenda do holocausto. O que acontece é que entre as primeiras manifestações, que era uma espécie de teatro, uma espécie de encenação didática de coisas profundas, o sentido original se perde e fica só o gesto. Entendeu? Fica só o ritual. Uma obrigação. O que vai acontecer com esses meninos, eu vou chamar assim, esses meninos levados do Sinédrio? Eram todos jovens muito ricos, vindos de família muito rica, porque a permanência em Jerusalém, o custeio dos estudos para você se formar como um doutor, um rabino do Sinédrio, né, dentro do colégio farisaico, era um custo alto, então vinham todos de famílias muito ricas. E dentro dessas famílias muito ricas, desde a infância, eles haviam assimilado o hábitos familiar, a mentalidade familiar, a racionalidade de vida cultuada por aquela família há gerações. Vamos pegar o exemplo mais popular, mais conhecido? Paulo. Então, Saulo, né, ele cresce numa família de comerciantes de tecido, né? O pai dele possuía caravanas, no plural, caravanas, que comercializavam tecido, tenda, lona, né? Toda uma indústria têxtil. Então, ele era dono, vamos dizer assim, da fábrica, né? Era dono de teares, tinha funcionários, tecelões, né? O próprio Áquila e a Prisca eram funcionários, né? Ali de caravanas, né? Então, tecelões que fabricavam lá o tecido. E ele era dono também da frota de caminhão. Era um mega de um empresário. Qual o problema nisso? De jeito nenhum, não tem problema nenhum nisso, pelo amor de Deus, né? Nós sabemos o que acontece com a nossa vida quando as empresas param, quando os caminhões param, né? Não tem problema nenhum nisso.
O problema não estava na fábrica, o problema não estava na caravana, o problema não estava na prática, na atividade empresarial do pai dele. O problema estava em casa, na relação dele com o filho. Entenderam? O que o pai do Paulo ensinou para o Paulo? Eu estou dizendo Paulo, mas você não sabe que é o Shaul, né? É o Saulo. O que o pai do Saulo ensinou para ele desde a infância? Que sempre que ele quisesse alguma coisa, essa uma coisa poderia ser comprada. Então, a primeira cena de Paulo Estevão, que a gente estudou no início dessa passagem, é emblemática disso. Ele queria uma carruagem do estilo romano. O que ele fazia? Comprava. Aí ele queria que essa carruagem fosse puxada por cavalos brancos. O que ele fazia? Comprava. Ele queria uma túnica grega. Ele comprava. Ele queria falar o grego e o latim fluentemente, né? Não o grego koineu, o grego do povo. Ele queria o grego nobre, o grego dos filósofos. Ele bancava os estudos dele lá na Universidade de Alexandria, Universidade de Tarso, de Atenas. O Sadoc, amigo dele, tinha uma mansão, morava numa mansão. Simples, ele foi lá e comprou. Então eles crescem com essa racionalidade. Tudo que eu quiser, eu posso comprar. Na relação com os homens, é assim que funciona mesmo. A coisa começa a ficar complicada quando você passa a ter uma atividade dentro de um templo, ou seja, essa atividade ela é atrelada a uma tradição religiosa e começa a se relacionar com Deus segundo este princípio, esse hábitos familiar, essa tradição. Tudo que eu quiser de Deus, eu uso o mesmo critério que eu uso quando eu quero alguma coisa do feirante. Eu compro. A moeda de troca, qual que era? O holocausto, a oferenda. Cordeirinho. O churrasquinho pro sacerdote, ó. Porque eles comiam, viu, dona Cíntia? Eles comiam depois, comiam tudo. Não jogava fora, não, desperdiçava, não. Usava o couro, o sangue, tudo. Então, era esta a relação com Deus, uma relação de barganha, de negociação. É uma relação mercantil. Eu peço, Deus me dá, e em troca eu sacrifico um cordeirinho no altar do holocausto. Olha, gente, hoje talvez comece a ficar mais claro para vocês tudo que a gente estudou nas semanas anteriores. Vocês se lembram quando a gente estudou sobre ideias inatas? Sobre coisas que você leva de uma encarnação para outra? Tá, e esse fariseu que está acostumado a manter essa relação de barganha com Deus, ele acha que é assim, né? Ele acha que é, mas não é. Deus não está barganhando com ninguém. Ele é que acha que se ele cumprir suas obrigações ritualísticas, né, der os seus presentinhos, suas oferendas no altar, de que ele vai ser atendido no que ele quiser. Então ele desencarna fariseu e reencarna ali, vamos supor, no início da formação da igreja cristã, católica, em Roma. O que ele leva na bagagem espiritual dele para o florescimento do cristianismo? A formação da igreja católica? Os mesmos hábitos. E depois ele fica reproduzindo isso encarnação após encarnação no seio da igreja católica medieval. A oferenda, né? A simonia, a prática de simonia, né? Você compra... tinha lá o Simão, né? O Simão era um negociante de quinquilharias religiosas. Um ossinho da clavícula de São José, uma lasquinha da cruz de Jesus, um trapinho do manto de Nossa Senhora. E vendia isso, né? Aí o Erasmo de Roterdã, depois do Elogia à Loucura, ele vai ser bem irônico, ele vai dizer assim, se juntassem todas as lasquinhas da madeira da cruz de Jesus que já venderam, daria para construir um barco. E se juntasse os trapinhos do manto de Nossa Senhora que já se negociou, dava para fazer as velas para esses barcos, né?
Porque isso virou uma prática comercial. Quem comprava tinha a ideia de que estava comprando isso, não do Simão, o negociante lá da Idade Média, não da igreja, estava comprando isso de Deus. Ó, eu vou te fazer um favor, eu vou comprar aqui te ajudar a erguer a Basílica de São Pedro, comprando uma coisinha aqui, dando um presentinho ali, um castiçal, sabe, tudo peso de ouro, né? Em troca, eu quero os meus favores. Tá, tudo bem. Aí ele desencarna na Igreja Católica e reencarna no século XIX espírita. Depois, no século XX, espírita. Se ele não superou esse hábitos, se ele não superou essa racionalidade, se ele não superou essa mentalidade mercantilista, em que até Deus é alvo do seu economicismo, ele vai reproduzir isso também dentro do movimento espírita. De que a relação com Deus é uma relação mercantil. Eu dou uma oferenda, Deus atende um favor. Ah, não é assim, não é espírita, não. Não é assim, porque o espírita pratica a caridade. E aí eu quero problematizar essa tradição do espiritismo brasileiro, que remonta lá a Bezerra de Menezes. Bezerra cria ambiência para isso. De que, para além das práticas mediúnicas e do estudo das obras doutrinárias, deveria haver uma ação social efetiva de socorro à miséria brasileira. Isso já existia na França com iniciativa de Kardec. Aqui no Brasil, fortemente a figura de Bezerra, no interior a figura de Eurípides, Barçanufo, né? Só que as pessoas, elas não são animadas da generosidade desses espíritos. Pelo contrário, elas são imbuídas desse passado, né? Mercantilista, de barganha com Deus. Então, ela transforma a prática de assistência social, ou para usar uma expressão que o Chico gostava mais, de assistência fraterna, como uma nova moeda de troca com Deus ou com os espíritos. E aí a coisa fica bem complicada, porque isso se dá no campo do inconsciente. Você está fazendo isso e não sabe que está. Você está fazendo isso. Ah, eu dei tanto de dinheiro para o centro. Ah, eu doei tantos sacos de açúcar para a campanha do centro. Ah, eu comprei a fiação do centro, né? Por aí vai. Ah, eu comprei uma marmitex de macarrão do centro. Para ajudar nas obras do centro, para ajudar na assistência fraterna do centro, tal. Tudo bem, o que você der, o que você doar, o que você depositar no altar do holocausto, para alguém vai ser bem, vai ser benefício. Não tem como negar isso. E os espíritos vão ficar felizes. Matou a fome de alguém. Ajudou a casa espírita a manter as portas abertas. Ótimo. Mas existe uma outra dimensão, que são as intenções inconscientes por detrás do gesto de generosidade, que, se examinadas dentro daquela estratégia de exame consciencial proposta por Santo Agostinho na questão 919, sem medo de ser feliz, sabe? Aprofundando, você pode começar a descobrir que havia ali intenções de barganha com Deus. E isso fica claro o dia que você é contrariado. O dia que você se frustra, o dia que você é decepcionado dentro daquela casa espírita. Sabe aquele sentimento ruim, mesquinho, baixo de
Eu ajudei tanto esse centro e o pessoal me deu as costas. Tipo assim, o Aloysio foi lá e ajudou a levantar uma parede no centro. Aí o Aloysio foi internado com hernia de disco. Aí ninguém do centro apareceu lá para dar um passe. Aí o Aloysio fica mordido de ressentimento, de mágoa. Olha só, eu tinha feito um depósito em conta e no dia de fazer a retirada, eu não consegui fazer a retirada. Entenderam? Na verdade, aquela ajuda material que eu dei, eu fiquei esperando a hora de pedir algo em troca. Um passe quando eu estivesse doente. Como o passe não rolou, eu me senti logrado, enganado, ludibriado. Igual a gente faz um pedido na loja virtual, paga adiantado com cartão de crédito, cartão de débito, perdão, o crédito não, né? O cartão de débito e a mercadoria não chega. A loja fala que vai te entregar no dia 15 e no dia 15 a mercadoria não chega. O mesmo sentimento, é o mesmo em relação à casa espírita. Vocês estão percebendo que são duas coisas distintas? Uma coisa é o bem que você fez para a casa espírita. Outra coisa é a intenção que estava por detrás desse bem. Esses fariseus, esses escribas, Jesus está dizendo, olha, é assim que vocês se relacionam com Deus. Vocês cumprem esses rituais, lavar a mão antes de comer, né, de forma ritualística, sacrificam um cordeiro lá no holocausto, porque vocês acham, acreditam, ou se auto-enganam, crendo que essa é a moeda de troca para obter privilégios, favores, concessões da espiritualidade de Deus. Viram como é problemático? Então, hoje nós vamos conectar essa experiência religiosa infeliz com aquele espírito negocista, mesquinho, lá do primeiro versículo, quando a gente descreveu o modo de vida do Paulo. Estão entendendo por que Jesus enfatizou tanto a dificuldade que o conforto impõe ao espírito em evolução? O conforto, gente, ele é um escolho, ele é um obstáculo. Não é que você não vai tê-lo, mas quem o tiver, saiba, ele não é um privilégio, na verdade, ele é um desafio. Entenderam? O conforto material, na verdade, não é um privilégio. Ah, eu sou um privilegiado por Deus porque eu moro num apartamento maravilhoso e... Calma, isso aí é um baita de um desafio que Deus te propôs. Porque este conforto, ele vai ser, na verdade, um fardo que você vai ter que carregar. A probabilidade de você estabelecer com Deus uma relação de barganha e negociação em função do vício a que esse conforto te levou, de tudo que você quer, você vai lá e compra, é muito grande. A possibilidade de queda é muito grande. Por isso que também é preciso dizer, né, que é mais fácil o cabelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus, mas o que entra também é a Lívia. O que, apesar deste desafio e desse teste, consegue atravessar a porta estreita, esse um exemplo que me vem à cabeça primeiro é a Lívia Lentulus, mulher do senador. Reencarna no meio da nobreza romana
Isso é um desafio que a reencarnação propõe a ela, mas esse desafio não a impede de chegar no mundo espiritual como vitoriosa. Certo? Já para outros espíritos foi uma queda, foi uma ruína. Para o Tassiano Varro foi a queda. Para o próprio Saulo, em algum momento da vida dele, até meados da vida dele, foi um grande desafio. E ele caiu muito por isso. Tá? Mas eu separei aqui, olha, para a gente refletir sobre, então, o que seria a relação ideal com Deus. Se essa relação de barganha não é a ideal, se essa relação com Deus que Jesus aponta no proceder, no comportamento dos fariseus e escribas, se ela é equivocada, o que seria uma relação saudável, uma relação sã, uma relação iluminada com Deus? A gente vai encontrar lá na questão 653 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: precisa de manifestações exteriores a adoração? Então, olha, manifestações exteriores. Na época de Jesus, a ablução antes das refeições, o ritual de purificar as mãos. Uma manifestação exterior. Na Idade Média, ajoelhar, o genuflexório, né? Ajoelhar-se para orar. É uma manifestação exterior, é uma postura física para rezar. No século XX, dentro do movimento espírita, uma manifestação exterior. A doação de bens materiais para o grupo de trabalho espírita. É um gesto exterior. A ajuda material na casa espírita é um gesto exterior. A gente não pode confundir as coisas. Quanto menos me custa ela, mais exterior ela é. Por isso Jesus menciona o óbolo da viúva, né? Aquela viúva, para ela estava custando muito, ela estava tirando o necessário. Então, era menos exterior, porque envolvia mais um sentimento de autoprivação. Quando não me custa nada, gente, quando não me faz nem cosquinha para doar, é gesto exterior. Não é ruim. Vou repetir, porque as pessoas confundem tudo. Não é alguma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Ajudar o centro a alimentar pessoas é uma coisa muito boa. Mas é um gesto de fora. Entenderam? É um gesto que eu faço com as mãos, com cartão de crédito, com talão de cheque. Isso é necessário? Olha que curiosa a resposta dos espíritos. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Isso é genial. Ó, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer a sua doação exterior, o seu gesto exterior. Só não esqueça que, ó, vocês lembram aquele personagem da Praça é Nossa? Tô de olho no senhor. Quem lembra disso? É Deus com a gente. Tô de olho. Eu sei o que você está sentindo e pensando no recôndito, na camada mais profunda do tecido da sua alma. Faça, ajude, colabore. Só não esqueça de uma coisa. Você pode enganar todo mundo, inclusive você mesmo. Menos Deus. Se você, no fundo, no fundinho, vai esperar a hora de cobrar, talvez nem você saiba disso. Mas Deus sabe.
E isso vai se revelar naquele instante em que você se decepciona, se sente enganado, traído. Ah, porque eu construí um centro espírita, tal, e agora ninguém me respeita e obedece lá. No dia do meu aniversário, eles nem me ligam para me cumprimentar. Fui eu que construí aqui. Tá vendo? Ah, porque fui eu que financiei, sei lá, o Aloysio, o pessoal lá do Mildinho a lançar um livro sobre o Mildinho. Gente, isso é mentira, não tem livro nenhum de Mildinho, viu? A lançar o livro lá do Mildinho, né, das histórias do Mildinho. Admiráveis Casos de Antônio Nogueira. Aí lançou o livro. Aí, por um acaso, você esquece de mandar um livro autografado com dedicatória para a pessoa e a pessoa fica magoadíssima. Estão percebendo? No fundo, o outro estava esperando a retribuição. É que nessas campanhas que fazem agora na internet, né? Campanha de incentivo cultural, tal, tal. Aí tem um negócio lá que chama recompensa. Vocês já viram isso? Aí você ajuda o Luiz Barcelos a lançar o CD dele, depois tem a recompensa. O Luiz Barcelos te manda um CD, né? Te manda uma camiseta. A nossa relação com Deus não pode ser assim. Não pode haver essa expectativa de uma contrapartida, de um retorno. Não pode. Se isso acontece, é porque a sua relação com Deus é enferma. Não é pura. Estão entendendo? Aí, Kardec pega e lança a 653A. Ele diz assim: que será útil a adoração exterior? Tá. Se eu fui lá e, sei lá, cheguei com um vaso de flores no dia do aniversário do centro e pus na mesa do centro lá, doei pro centro um vaso, um arranjo de rosas para comemorar o aniversário da casa. Se eu fiz, isso é ruim? É útil? Os espíritos dizem, é útil sim, se não consistir num vão simulacro. Vão simulacro. Vão vazio. Simulacro. Uma artimanha. Se você não está munido de segundas intenções quando fez isso, sem problema nenhum, pode fazer. Beleza. A mesa, o salão vai ficar bonito. Sem problema nenhum. Ó, é sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, eu quero ficar com esse não imaginam o mal que causam. Então, eu fui lá e cheguei no centro, no dia da reunião, eu cheguei lá na Casa Espírita. Eu estou citando Casa Espírita, gente, porque eu não vou ficar falando aqui do catolicismo, né? Vocês concordam? Nós somos espíritas. Eu vou ficar aqui falando mal da igreja? Falando mal do templo budista? Não vou. Eu vou falar mal de espírita, porque eu estou falando mal de mim mesmo, né? E aí eu posso. Né? Tipo aquela história, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, eu chego no dia da reunião do centro, eu chego lá com um saco, com umas cestas básicas. E dou lá, entrego o presidente do centro, isso aqui, ó, doação. E aí alguém viu. E alguém viu e falou, poxa, que gesto bonito. Nossa, eu preciso ser mais generoso como essa pessoa. É um bom exemplo, certo? Só que aí, esse companheiro que testemunhou o bom exemplo, na saída do centro, viu
o doador, maltratando o morador de rua, o menino que estava vigiando o carro. Aí aquele bom exemplo vai virar o quê? Mau exemplo. E o sujeito vai falar assim, olha aí, ó, doou a cesta básica pro centro, mas está maltratando o menininho que vigia carro. Esses espíritas. Entendeu? Olha aqui que os espíritos estão dizendo para Kardec. Não imaginam o mal que causam. Às vezes, esse sujeito que assistiu você entrar no centro com um saco de mantimento, os espíritos estavam fazendo um trabalho de décadas com ele para ver se aproximava ele da religião, porque ele havia rompido com a religiosidade. E aí, por causa do seu mau exemplo, o cara recua. Você vai ser responsabilizado por isso. Sério isso? Ok? Bom, perdão. Aí nós vamos para o livro Construção do Amor, porque agora quem vai comentar isso é Emmanuel, capítulo 17. Vejam se essa mensagem não é em si o comentário do versículo de hoje. Título: A oferenda cristã. Nós falamos até aqui da oferenda judaica, da antiguidade, da oferenda católica, da Idade Média. Nós falamos aqui da oferenda espírita do século XX, século XXI. Mas agora o Emmanuel vai falar da oferenda cristã. O cristão de coração, que tem uma relação visceral com Jesus, profunda. O cristão de alma. Qual é a oferenda dele? O Emmanuel começa dizendo assim: antigamente, a fé exibia nos templos as vísceras fumegantes dos animais mortos. Então ele começa a dizer, lá na antiguidade, os homens, a oferenda era um animal morto. Evoluída a fé, o incenso e a mirra, as essências e os perfumes substituíram as ofertas sanguinolentas, modificando o culto exterior e amenizando os costumes. Então, na antiguidade, há 2.000 anos atrás, você matava bicho para manifestar sua adoração a Deus. Se hoje você leva um vasinho de flor e põe na mesa do centro, você evoluiu muito. Concorda? Você evoluiu muito. Você transformou o cheiro de bicho morto, né? Que aí no Rio Grande do Sul o pessoal chama de churrasco, né, Luci? Então você substituiu aquele cheiro de bicho morto. Gente, eu sou carnívoro, viu? Não vou fazer meia culpa, não sou vegetariano. Então substituiu aquele cheiro pelo cheiro do perfume de rosas. Melhorou demais. Mas aí o Emmanuel pega e diz assim: com Jesus, entretanto, para. Quando o Emmanuel começa com Jesus, entretanto, você tá felizinho porque hoje sua oferenda é um incenso, uma vela acesa? Mas não fica feliz demais, não, porque ainda não é isso. Ainda não é isso. É outra coisa. Ah, lá no centro espírita, sei lá, um lugar quente. Lá no Piauí, o sujeito viu todo mundo lá no centro abanando lequezinho num dia de verão. Aí ele pegou, foi lá e comprou uns ventiladores e doou pro centro. E aí todo mundo começou a assistir as reuniões, né? Sem calor. Que maravilha! Que coisa boa! Que sensibilidade, né? Com a aflição dos outros, com o desconforto dos outros. Só que ainda não é isso a oferenda cristã. Então, o que é?
Aí o Mano Pé diz assim: com Jesus, entretanto, as oferendas da fé são justas e expressivas. Vamos lá. Expressivas, expressão, ex, para fora. Então, você expressa a sua justiça, mas eu arriscaria dizer que o sentido de justiça aqui para Emmanuel é o sentido hebraico, já que ele era um grande hebraísta. Tzedek, cuja melhor palavra, ela traduzida do ponto de vista literal, seria retidão. Mas a melhor tradução não é justiça, embora seja mais comum, é caridade. Então, expressar justiça é expressar caridade. É o amor manifesto. O amor de dentro, o amor íntimo, vai para fora na forma de caridade. Quem se lembra do texto do Evangelho segundo o Espiritismo em que Kardec faz essa distinção entre a caridade material e a caridade moral? Ele vai dizer, olha, muito bom fazer a caridade material, muito necessário, muito justo, mas a gente não nasce para isso. A gente nasce com uma destinação maior. Praticar a caridade de espírito para espírito. De alma para alma. De coração para coração. A caridade genuína, essa, que é exemplo de oferenda cristã, é aquela em que você consegue fazer alguém muito triste, muito deprimido, muito melancólico, sorrir. Se você acordou às 6 da manhã, vai para o trabalho, e antes das 8, você conseguiu fazer alguém que estava pensando em suicídio abrir um sorriso e querer viver, pode passar a régua aí, né? Fechar a conta do boteco, porque você não precisa fazer mais nada naquele dia. Gente. A finalidade última, o fim último, é esse. A gente nasce para isso. Por isso que nós estamos encarnados. Para conseguir aliviar o sofrimento profundo das pessoas. Sofrimento profundo das pessoas é aquele que está por detrás da fome. Luiz, ainda não entendi isso. Alguém que toca o interfone na sua casa e fala, tio, o senhor não tem uma caixa de leite para eu levar para amamentar meus filhos? Existe um sofrimento exterior, que é a fome. Mas existe um sofrimento profundo, que é o constrangimento, que é a vergonha de pedir. Vocês estão entendendo? Se eu consigo fazer com que a doação da caixa de leite, para além da fome material, também suavize, amenize, torne brando o sofrimento espiritual, aí eu posso dizer que eu fiz uma oferenda cristã. Continua Emmanuel. O discípulo do evangelho é convidado a imolar a si mesmo nas áreas da renúncia pelo bem dos semelhantes, a fim de que a terra se faça o templo do amor divino. E a oferenda das oferendas? E a oferenda das oferendas? Qual que é, Tânia? É quando o cordeiro no altar é você.
É quando, para aliviar o sofrimento profundo do outro, você chama para si, bota na sua conta, atrai para você um sofrimento profundo. Quase que como trocar de lugar com o outro. Lembra da Liv e da Ana, que eu sempre cito aqui? Aquilo é simbólico. A Ana veste a roupa da Lívia, a Lívia veste a roupa da Ana. Para quê? Para que a Lívia fosse ser devorada por leões no lugar da Ana. Quando eu tenho um prato cheio e o outro tem um prato vazio e eu troco de prato com ele, o que eu fiz? Eu trouxe a fome dele para mim e levei o meu conforto para ele. Aí o cordeiro que sangrou no altar do holocausto fui eu mesmo. Estão vendo? Oferenda cristã é aliviar o sofrimento profundo, o sofrimento de alma dos outros. Mas quando para fazer isso você chama para si um sofrimento igual ao pior, é a oferenda das oferendas. Meu irmão, não adianta. Com Cristo, não mais oblatas de sangue e lágrimas, nem dádivas de prata e ouro. Eita! Com Cristo, nem aquilo que fazia na antiguidade, sangrar bichinho, e nem aquilo que faz hoje, abrir a carteira. Eu fico imaginando, gente, uma hora dessa, um presidente de casa espírita que estava programando uma promoçãozinha para fazer, né, para consertar o telhado da casa, que está com os talãozinhos lá do Festival do Milho para vender. Não, Luiz, não faz isso não, você está estragando o esquema. Não, gente, ajuda. Compra o ingressozinho do Festival do Milho, vai lá comer pamonha para ajudar o centro. Não confundam as coisas. Nós não estamos falando que não é para fazer essa oferenda exterior, material. A gente está dizendo que não é para você fazer só ela. E nem fazer ela com segundas intenções. Eu me lembro de descer com a minha avó, tadinha. Ela queria fazer um refeitório lá do Barçanufo, lá do Eurico Barçanufo. Então a gente descer na casa do doutor Inácio Ferreira, ele morava ali na Fidelis Reis. E aí, para ela ir lá vender ingresso do doutor Inácio Ferreira, o doutor Inácio comprava cartela inteira. Aí depois entregava para minha avó e falava: Nilza, agora 2 para quem você quiser. Ingressozinho de marmitex, de comida, agora 2 para quem você quiser. Ou seja, o doutor Inácio aliviava o sofrimento físico de quem tinha fome, fazendo um gesto desse. Só que ele também aliviava o sofrimento psíquico de muita gente lá no sanatório espírita. E muitas vezes, para poder aliviar o sofrimento psíquico de gente lá, o doutor Inácio ficava sem dormir, ficava sem comer, fazia plantão, ia lá no feriado, no domingo. Vocês estão entendendo? Ou seja, ele fechava a conta mesmo, porque ele começava com um gesto mais exterior, da caridade material, depois migrava para a caridade espiritual e depois para a caridade espiritual com sacrifício, com alto sacrifício. Nessa medida, Tânia, entre ele e o paciente psiquiátrico que ele atendia, não tinha distância. Entendeu? Ele olhava para o outro como olhava para um filho. Com o mesmo carinho. E a Emmanuel acrescenta: não mais o fetichismo da ignorância, nem a exaltação de interesses mesquinhos.
mas sim o próprio coração do aprendiz erguido ao trabalho da felicidade comum, em bases no próprio aperfeiçoamento. Então, o fetichismo é fantasia, né? Então, nem mais aquela fantasia da ignorância, da idolatria, né? Do paganismo da antiguidade, mas também não mais essa relação mesquinha com Deus, em que você, né, libera a verba e acha que está tudo resolvido. Nem uma coisa nem outra. Aí o Emmanuel fala de uma terceira proposta. A do trabalho feliz pela felicidade comum. Olha, você trabalha feliz pela felicidade do outro. Trabalha sem reclamar, sem queixar, sem cobrar. Trabalha feliz pela felicidade geral. E aí ele fecha essa lição dizendo: se pretendes trazer ao mestre o preito de teu carinho, a oferta, né, o holocausto, recorda que o Cristo não deseja adoradores de sua figura excelsa, mas artífices e servidores da Boa Nova que saibam calar, auxiliando, amar com desprendimento e servir sem repouso. Porque somente nesse culto íntimo de afetuoso devotamento é que conseguiremos, em verdade, comungar-lhe, hoje e sempre, a edificação do reino do amor e da luz. Então, aí você vai lá, faz uma música, um poema, rimando Jesus com luz, com cruz. E canta com lágrimas nos olhos. Aí o Cristo escuta, muito bonito, bravo, 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 bravo. O que mais? O que mais? Só? Eu quero, além da sua lágrima, o seu suor, talvez teu sangue, mas com certeza o seu sistema nervoso. Sua noite de sono, a sua segurança. Eu quero o seu cansaço, tua exaustão. Agora eu quero a tua lágrima escondida no banho. Aquela que quando você sai do banho, o outro pergunta e você fala que foi o shampoo, sabe? Eu quero é essa. Aí eu faço uma música e um poema e um congresso em homenagem ao Chico Xavier. Aí o Chico, com aquela humildade, aquele carinho dele, falou assim: tá, meu filho. E você leu meu livro, psicografado? E você leu ele várias vezes estudando? E você viveu o que aprendeu no meu livro? Mas a oferenda cristã está nesse extra, nesse além. Além dos 1000 passos, os 2000. Para a gente estar fechando a noite de hoje, nós vamos para o livro Fonte Viva, do Emmanuel, capítulo 93, Altar Íntimo. O mesmo altarzinho do holocausto que tinha lá no templo de Jerusalém, que não está lá mais, porque era pedra, era matéria, e a matéria é perecível. Nós temos um correspondente espiritual no templo do nosso coração. Paulo já alertava sobre isso lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Lembrando que Hebreus, gente, é a carta que ele escreve para o povo de Israel. Ele escreve em Roma, de próprio punho. Talvez seja a única que ele escreveu mesmo, né, que não tenha sido escrito por um escravo para o qual ele ditava. E ele escreve para o povo de Israel em lágrimas.
Isso que relata é o Emmanuel lá no Paulo Estevão. Então, isso aqui ele está dizendo para os filhos de Abraão, vamos dizer assim. Ele diz a frase curtíssima: temos um altar. Temos um altar. Para quem entendeu isso, a pandemia não prejudicou em nada o trabalho do centro. Para quem entendeu Hebreus, capítulo 13, versículo 10, para quem entendeu de verdade, Fonte Viva, capítulo 93, altar íntimo, o centro fechado durante a pandemia não fez diferença nenhuma. Agora, quem não entendeu que temos um altar, ficou, o centro está fechado, eu passei na porta e chorei. Aí ficou lá entupindo de gente. Os perdigotos, tudo jogando Covid no salão do centro. Porque precisa estar debaixo daquele teto. Que daqui 100 anos não vai estar lá mais, porque as construções de hoje não passam de 50. Nem a Casa do Caminho, que é a Casa do Caminho, está lá em Jerusalém mais? Eita, nem o Templo de Jerusalém está lá mais. E eu acho que o meu centrinho vai estar no mesmo terreninho daqui 500 anos. Uh. O Emmanuel vem, né, gente? E aí ele faz barba, bigode, cabelo. Realmente, toda a movimentação nesse sentido, né, do altar exterior, é respeitável. Respeitável. Ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada. Eita! Mesmo quando você gastou mais dinheiro com flores no túmulo do Chico Xavier do que em marmitex para o andarilho, morador de rua, mesmo nesse caso, é respeitável. Ou seja, a gente respeita. Aí ele completa dizendo assim: em favor das suntuosidades do culto, né? Esse erro. Porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Está sendo gentil, cordial, elegante o Emmanuel. Mas olha, gente, eu aprendi uma coisa sobre a literatura do Emmanuel. Quando o Emmanuel é muito. É aquela coisa. Quando ele é muito polido, elegante, cordial num parágrafo, você pode esperar os cravos da chuteira no seguinte. Você quer ver? Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. Aí ele vai dizer para esse sujeito do gesto exterior, da doação exterior, ele vai dizer, muito bom, parabéns, respeitável, mas cresce, meu amigo. Isso é coisa de criança. Cresce. Vão para outro nível de adoração. O próprio mestre nos advertiu junto à samaritana que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. A finalidade última, máxima de um templo é te instruir. Sabe? Te acordar para um conhecimento.
Só que esse é o primeiro movimento. Sabe aquele primeiro movimento do nenê, quando ele levanta e dá o primeiro passo? Ele é importantíssimo. Mas já pensou se o nenê em seguida caísse e não desse o segundo? Se o menino levanta, ficou em pezinho, endureceu as perninhas, deu o primeiro passo, trupicou, caiu no chão, o que você corre e fala para ele na sequência? Levanta, vem, não é? É o que o Emmanuel está dizendo. Vem, dá um passo além desse. Importante que você deu, mas dá um passo além. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração. E prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Não adianta, aí agora não adianta mesmo, ou seja, não tem efeito algum, efeito zero. Eu me enternecer e agasalhar as criancinhas da periferia que frequentam o meu centro espírita, mas depois aplaudir a execução do pai traficante de uma daquelas crianças, porque ele era bandido. Não adianta. Eu tenho um gesto de generosidade material para com a periferia, mas depois aplaudir uma ação policial irresponsável, truculenta, de execução sumária de mais de 20 pessoas no Morro Carioca. Não adianta. É a mesma coisa de eu, pegar assim uma bucha, o sabão para limpar o barro na porta da minha casa, aí depois ir lá e pegar a água do esgoto e jogar para tirar o sabão. Vocês entenderam? Isso é coisa de doido, maluco. Então, uma boa parte da nossa sociedade, principalmente, um conceito difícil de definir, da elite material, intelectual e cultural da nossa sociedade, está cometendo essa insanidade de não entender que a manifestação de amor, ela precisa ser indistinta. O amor não seleciona quem vai olhar com carinho. O amor não escolhe a dedo quem vai amar. O amor é o Cristo no morro do Corcovado. Quando ele abre os braços, ele abre para a cidade inteira, não só para a Zona Sul. Então, e aqui eu me dirijo, talvez principalmente aos irmãos cariocas, aos irmãos fluminenses, mas a todos que visitarem. Se acontecer de um dia você fazer essa visita ao Cristo Redentor e considerá-lo um altar, sabe qual tem que ser a sua oferenda? Ali, aos pés do Cristo? Chegar no beiral, olhar lá para baixo e não enxergar só o litoral, só a praia bonita de Ipanema.
apontar o olhar também para um morro da periferia, endereçar ao mais sofrido morador da comunidade uma prece, uma oração de amor. E também ao policial mais violento e ao traficante mais violento que se confrontaram, uma prece de amor. Pronto. Essa foi a minha oferenda sobre as bênçãos do Cristo Redentor. Pensemos nisso, adoremos a Deus dessa maneira, porque é isso que Deus espera da gente. Até a semana que vem.